não poderia deixar de iniciar aqui a preleção parabenizando os senhores por estar aqui hoje, início do ano, buscando informações, buscando qualificação profissional para esse novo nicho de mercado que está se abrindo, né, que é perito judicial, trabalhar com avaliações imobiliárias. A Simone comentou aqui sobre o curso de perito judicial. Esse curso de perito judicial, como a Simone disse, são 4 sextas-feiras, de 2h30 a 3 horas cada sexta-feira. É mais completo, lógico, do que o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai fazer uma abordagem rápida sobre todo esse assunto. O curso de perito judicial é muito mais completo, né? Tem modelos de petições, tem todas as estruturas, todas as explicações, toda a estrutura do Poder Judiciário, para que vocês possam ter, de fato, uma noção do que é ingressar nesse mercado, nesse nicho, que é trabalhar com as avaliações imobiliárias, sendo os homens, sendo as mulheres de confiança dos juízes, né? Porque essa é a intenção, serem nomeados pelos juízes. E qual o passo, como se tornar conhecido? Eu digo que agora eles estão lá, se bem que agora devem estar todos de férias, né? Mas estão lá dentro dos seus gabinetes, com seus ares condicionados, e não sabem que os senhores estão aqui, estão buscando qualificação e estão se tornando os profissionais para que possam auxiliar os juízes na confecção de uma prova judicial, que é a confecção de um laudo pericial. Tá certo? Temos corretores aqui novatos? Muitos novatos? Que bacana! Bacana, parabéns por vir buscar esse conhecimento. Eu vejo que tem colegas aqui que eu já conheço há algum tempo, né, que deveria até estar aqui me ensinando um pouquinho de tanta bagagem que esses profissionais têm, né? Então, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui compartilhando esse momento com a gente. E alguém daqui já tem o CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários? Tem? Oh, maravilha, maravilha. Porque de antemão eu digo que qual o requisito para se tornar perito judicial para ser nomeado pelo juiz? O primeiro requisito são serem corretores de imóveis. Todos que estão aqui já são corretores de imóveis. O outro requisito é o quê? Fazer um cadastro no Tribunal de Justiça, como auxiliares da Justiça. Esse é o requisito que diz o Código de Processo Civil, que diz a lei. São esses requisitos para serem nomeados peritos judiciais. E não fala, né, no Código de Processo Civil ou outra legislação que esse profissional precisa ter o CNAI. Em momento nenhum fala isso. Contudo, porém, entretanto, todavia, os juízes só têm nomeados profissionais que têm o CNAI. Por que isso? Porque quem tem o CNAI fez um curso específico de avaliação mercadológica. Sabe que, para atribuir o valor de um imóvel, existem normas, existem técnicas. Não basta chegar lá e colocar o valor do metro quadrado é X, o valor total do imóvel é tanto, data e assinatura do corretor. Muitos fazem assim, não fazem? Mas essa é uma opinião que todos os profissionais, todos os corretores de imóveis podem dar. Mas esse documento não é um laudo pericial, esse documento não vai ser o documento que vocês vão entregar para o juiz. Por que eu digo isso? Porque alguns corretores começaram a ser nomeados pelo juiz para fazer essa perícia judicial, que é a constituição de uma prova, e foram lá e apresentaram para o juiz esse documento. De uma lauda, né? Data, endereço do imóvel, valor do metro quadrado, valor total do imóvel, data e assinatura do corretor. E foi lá e levou para o juiz esse documento como sendo um laudo. Isso é um laudo? Não, é uma opinião. O corretor deu uma opinião de quanto custa aquele imóvel. Agora, como que ele chegou no valor do metro quadrado? Como que ele chegou no valor total do imóvel? Não é em uma lauda que você chega nessa informação. São essas informações técnicas que o curso de avaliação mercadológica vai trazer para os senhores. São métodos comparativos, é a localização do imóvel, é a área construída, quanto tempo tem, acessibilidade, o que tem ao entorno, quanto custa o metro que tem na frente, do lado, quanto foi vendido, quanto custa a locação. São inúmeras informações que você vai constituir, na verdade, praticamente um TCC para fazer esse documento. De tantas informações técnicas que vocês vão apresentar para o juiz. E é isso que o juiz precisa. Ele precisa dessa prova documental para ter ali uma segurança quando ele tiver que decidir ali pela apresentação de um laudo, né, para ele dar valor àqueles que foram apresentados pelo autor ou pelo réu. Porque geralmente, se um perito for nomeado, significa dizer o quê? Que outros 2 pitãs foram apresentados dentro do processo e não chegaram num acordo na fase extrajudicial. Por conta disso que isso foi levado à justiça. Chegando na justiça, se eu tenho lá 2 informações, né, autor e réu,
Se eu tenho duas demandas ali, duas pessoas demandando a mesma situação, os valores imóveis são os mesmos. Um apresenta um montante de 1 milhão, o outro apresenta um montante de 1,5 milhão, sendo os mesmos imóveis. Uma diferença grande, né? E por isso que vai nascer a figura do terceiro avaliador. E este sim vai ser o homem de confiança do juiz. E é isso que a gente espera que vocês se tornem. Corretores de imóveis, especialistas e homens de confiança do juiz, para que vocês gerem para essas autoridades, para os juízes, se tornarem esses profissionais que, quando ele pensar que precisa de um profissional para fazer uma avaliação mercadológica, esse profissional é o corretor de imóveis. E, na verdade, é. Porque engenheiro, com todo o respeito que merece a profissão, eles vão fazer análise estrutural do imóvel. Agora, atribuir valor de mercado, essa é a atividade privativa de corretores de imóveis. Tá certo? Então, feita essa introdução, vamos passar aqui então, comentar um pouquinho com vocês sobre a evolução histórica da profissão do corretor de imóveis. Nós temos colegas aqui que estão recém-chegados na profissão de corretor de imóveis, mas já é uma profissão bastante antiga, uma profissão que já é reconhecida no mercado há bastante tempo. Né? Então, olha lá, desde 1937 a 1962, já existia essa profissão do corretor de imóveis, muito embora não existisse lei que regulamentasse, não existisse sindicato, não existisse CRES, não existia absolutamente nada. Existiam pessoas que conheciam alguém que queria vender, que conhecia alguém que queria comprar, que fazia aquela apresentação, ganhava lá uma gorjeta por ter apresentado aquelas partes, fechava o negócio, e aí foi se tomando gosto por essa atividade, né? Alguém conhece alguém que quer comprar, conhece alguém que quer vender, e assim foi tornando-se associações de corretores de imóveis. Então, antes de ter CRES, antes de existir sindicato, foram existindo o quê? Associações de corretores de imóveis. Então, nós tivemos a primeira associação dos corretores de imóveis do estado de São Paulo, primeira associação dos corretores de imóveis do Rio de Janeiro, Bahia, e assim sucessivamente em todos os nossos estados da federação, como associações. E depois, então, essas associações foram buscando, junto ao extinto Ministério do Trabalho, a carta patente para se tornarem o quê? Sindicatos. Então, antes de ter o CRES, que regulamenta a profissão, nós tivemos sindicatos. O que é o sindicato? Qual que é a diferença de CRES e de sindicato? Sindicato é aquele que luta pelos benefícios da categoria, não é isso? Para melhoria, para buscar um benefício, um plano de saúde, uma assistência odontológica, uma colônia de férias ou coisa parecida. Isso é o sindicato. Agora, CRES não. O CRES é um órgão que fiscaliza e disciplina a profissão do corretor de imóveis. Em prol de quem? Dos corretores ou da sociedade? Da sociedade. Tá? O CRES está aqui para fiscalizar os profissionais, para disciplinar os profissionais em defesa da sociedade, diferente do sindicato, que defende os interesses da categoria. Tá? Só para deixar essa distinção. Então, de 1937 a 62, foram tendo então associações e sindicatos. Até que em 1962 surgiu a primeira lei, 4.116, foi a primeira lei que reconheceu e regulamentou a atividade em nível nacional de corretores de imóveis. Olha lá, desde 1962. E essa lei de 4.116 de 62, ela teve vigência até o ano de 78, quando então surgiu a lei 6.530 de 78, que é a lei que está em vigência até hoje. É a lei que regulamenta a atividade do corretor de imóveis. E essa lei ela é regulamentada ainda por um decreto federal 81.871/78. Agora, se eu tive uma lei em 62 que vigorou até 78, por que eu precisei de uma outra lei em substituição àquela de 62? Alguém sabe? Por que eu precisei de uma nova legislação se já existia uma? O que ocorre? Ela foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal parcialmente inconstitucional. Somente o artigo 7 foi declarado inconstitucional, porque não reconhecia nessa legislação 4.116, não informavam quais eram os requisitos para o profissional se tornar corretor de imóveis. Ou seja, quem quer ser corretor de imóveis, o que precisa? Quais são as regras? Quais são os requisitos necessários? Que tipo de escolaridade? Qual é a grade curricular que precisa ter o curso de formação para esse profissional? Então, essa lei não informava. Então, na mesma semana em que essa lei foi declarada parcialmente inconstitucional,
Nessa mesma semana foi editada a Lei 6.530 de 78, que está em vigência até hoje, e que traz exatamente o requisito. Qual é o requisito para se tornar corretor de imóveis? Segundo grau completo e ter o título de técnico em transações imobiliárias. E aí veio o decreto e as resoluções do Conselho Federal definindo qual era a grade curricular para que pudessem ter esses cursos de formação, né? Quais eram as áreas de conhecimento que precisavam ter esses profissionais que militam no mercado imobiliário. Tá certo? Então, nós tivemos aí, tem ainda, né, a lei que está em vigência até hoje, de 78, regulamentada, como eu disse, pelo decreto 81871/78, e ainda, avançando um pouquinho mais, em 2002, tivemos o Código Civil, que trouxe um capítulo todo especial da parte de corretagem, que trata desde o artigo 722 ao artigo 729. Só em 2002. Imagina o Código 1973 do Código Civil, que não falava nada em contrato de corretagem, não falava nada de corretores, e quantas ações judiciais já não existiam no mercado de profissionais buscando o reconhecimento dos seus direitos e buscando a cobrança de honorários profissionais. E não existia no mercado, não existia uma legislação definindo claramente qual é o conceito do contrato de corretagem, quem é esse profissional, que tipo de serviço que ele vai prestar, quando que ele deve receber os seus honorários, se existe participação com outro profissional, como que deve ser pago essa remuneração, quando que ele tem efetivamente o direito de receber os honorários, quando ele efetivamente fecha o negócio, quando as partes se arrependem do negócio, nasce o direito do profissional receber os seus honorários, de acordo com o artigo 725 do Código Civil. Então, ele trouxe, desde o artigo 722 ao artigo 729, todo um capítulo especial da parte de corretagem. Lembrando que no Código Civil ele vai falar da corretagem, tanto corretores de imóveis, como também corretores de seguros. Artigo 722 ao artigo 729. E ainda, avançando um pouquinho mais, em 2015, tivemos aí o Simples Nacional, que houve uma alteração na legislação, trazendo a possibilidade para profissionais autônomos, corretores de imóveis, médicos, dentistas, advogados, tornarem-se o quê? Pessoas jurídicas, né? Profissionais sendo equiparados à pessoa jurídica. Qual a finalidade disso? Qual o benefício que trouxe para o profissional? Pagar menos imposto. Como pessoa física, se você vai emitir um RPA, quanto que você teria que pagar de imposto sobre essa nota, sobre esse recibo? 27,5%. Se você se torna uma pessoa jurídica pelo Simples Nacional, quanto que você vai pagar de imposto por um negócio? Vai variar de acordo com o que vocês fecharem durante o exercício anual, mas pode ser, ao invés de 27,5%, pode ser o quê? 4,5%, 5%, 6%. Uma diferença bastante grande, não é? Então, aí uma possibilidade para corretores que tenham interesse, principalmente os novatos que estão entrando na categoria agora, conversem com os seus contadores e verifiquem a possibilidade de se tornarem aí corretores de imóveis também como pessoas jurídicas. Então, Simples Nacional, e trouxe também em 2015 o quê? O Código de Processo Civil. Mas já existia o Código de Processo Civil, já existia a figura do perito judicial. Mas o que ocorre? De lá para cá, de acordo com as parcerias que o Cresce São Paulo tem feito com as instituições, dentre eles Tribunal de Justiça, Ministério Público, prefeituras, fazendo parcerias no sentido de demonstrar para essas entidades que o profissional apto para fazer avaliação mercadológica é o corretor de imóveis. E os juízes têm entendido dessa forma. Tanto é que cresceu substancialmente o número de profissionais corretores de imóveis sendo nomeados para fazerem o papel de peritos judiciais. Tá? Devido ao quê? A essa amplitude que está tendo as parcerias que o Cresce São Paulo tem feito com essas instituições. Entre elas, e principalmente, o Tribunal de Justiça. O Cresce já fez avaliações para o próprio Tribunal de Justiça, avaliando algumas unidades que são estabelecidos, alguns fóruns, né, fóruns regionais, para poder alugar, para poder vender, e o que se levou em consideração foi, na verdade, o parecer feito pelo Cresce São Paulo, pelos profissionais do Cresce São Paulo. Contrataram até outras empresas e instituições para fazer outra avaliação, mas o que pesou no final foi a avaliação feita pelos profissionais do Cresce, tá ok? Então, só para um breve comentário aí, só para a gente verificar quanto tempo, né, existe essa profissão no mercado, há quanto tempo ela é reconhecida pela sociedade, e cada ano que passa nós vemos aí os avanços que tem trazido para a sociedade. Então, olha lá, vamos falar um pouquinho das atividades que são privativas de corretores de imóveis, né? Ou seja, aquelas que só podem ser desenvolvidas por esses profissionais.
Nos termos do artigo 3º da lei, que regulamenta a profissão, 6.530 de 78, informa que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Olha lá, o que traz a lei que fala, quando eu digo que a avaliação imobiliária, atividade de perícia judicial com relação ao valor de mercado, quando eu digo que é uma atividade que é privativa para corretores de imóveis, porque é a própria lei que determina que compete a este profissional fazer a opinião quanto ao valor de mercado. E olha que nós estamos falando de uma lei de 1978. Já bastante antiga, dizendo, reconhecendo que este profissional corretor de imóveis, ele opina quanto à comercialização imobiliária. Tá? Todas essas atividades podem também ser exercidas por pessoas jurídicas devidamente inscritas no CRES da sua jurisdição. Então, isso é o que determina o artigo 3º da Lei 6.530, intermediação na compra, venda, permuta, locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. E para por aqui, as atividades que são privativas do corretor, ou ainda temos mais algumas normas que regulamentam essa atividade? Temos ainda a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Toda profissão, existe um código da profissão, e essa profissão ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, né? A profissão do corretor de imóveis, o código é 3.546. E ela define lá corretor de imóveis, sendo também assessor imobiliário ou consultor imobiliário. Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, era vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, a descrição sumária das atividades de corretor de imóveis consiste em intermediar a compra, venda, locação e administração de imóveis e ainda solicitar documentação. Para tanto, entrevistam os clientes, pesquisam o mercado e captam imóveis e elaboram estratégias de comercialização. E podem assessorar os clientes após a transação imobiliária. O que eu ampliei aqui que não estava previsto no artigo 3º da lei? A administração de imóveis. Lá na lei fala intermediar a locação, não é isso? Aqui ele já traz a possibilidade para a administração da locação. Administrar imóveis, solicitar a documentação, entrevistam os clientes, pesquisam o mercado e captam imóveis. Muitas pessoas acham que captar imóvel não é uma atividade privativa de corretor. É uma atividade privativa de corretor, a captação de imóveis, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações. Podem assessorar os clientes após a transação imobiliária. Substituam esse verbo podem por devem. Por quê? Porque eu acredito que toda negociação, quando é uma negociação bem feita, o corretor ele deve dar assessoria, mesmo pós a negociação feita pelo seu cliente. Cativar o cliente. O papel do corretor de imóveis é se tornar o profissional de confiança daquela família. Toda família não tem um médico de confiança, um advogado de confiança? Sejam vocês os corretores de confiança de todas as famílias. Eu falo que um único negócio fechado, que traga segurança, que traga seriedade para aquela negociação, e o cliente fique feliz com aquela negociação, outros 3 virão de graça daquele cliente. Por quê? Porque é um amigo que vai pedir uma informação, é um filho que vai casar, ou que vai divorciar e precisa de um outro imóvel, ou, enfim, a família está crescendo, vamos aumentar o imóvel, vamos trocar de imóvel. Sejam vocês esse profissional, sejam vocês esses profissionais de confiança, tá certo? Ainda nós temos a resolução do COFES 327 de 92, que é a resolução que define a inscrição do profissional nos CRES da sua jurisdição. E ela informa no seu artigo 1º que constituem atos privativos da profissão do corretor de imóveis os da intermediação de imóveis em geral. Sobre imóveis, inclusive na compra, venda, promessa de venda, cessão, promessa de cessão, permuta, incorporação, loteamento e locação. Olha como ampliou ainda mais o ramo de atividade. O leque o ramo de atividade do profissional corretor de imóveis é muito grande. Ele pode se especializar trabalhando em cada uma dessas áreas distintas. Eu tenho profissionais especializados que só trabalham com locação de imóveis residenciais, outros só com imóveis não residenciais, que seriam os imóveis comerciais, outros só com galpões, outros especializados só em busca de áreas para fazer incorporações imobiliárias, outros profissionais especialistas só em loteamento, outros profissionais especialistas em fazer avaliações imobiliárias.
temos esses profissionais e esse nicho de mercado que se abre agora são para esses profissionais que trabalham com as avaliações mercadológicas, podendo aí serem nomeados para fazerem perícias judiciais. Então, feita essa introdução da evolução histórica da profissão, falamos um pouco aqui da atividade que é privativa do corretor de imóveis, para vocês terem ideia de quão grande é o leque das possibilidades que o corretor de imóveis pode trabalhar, e vamos focar então um pouquinho aqui no tema que nós trouxemos hoje aqui para essa palestra, que é de perito judicial. Vamos falar um pouquinho aí do norte, para que vocês tenham ideia do que é toda a estrutura do Poder Judiciário, até o passo de serem efetivamente nomeados, como que é feito o trabalho, como se portar diante do Poder Judiciário, quando nomeados peritos judiciais, como se portar a partir de então, quais são os requisitos, quais são as regras, como que eu faço para cobrar os honorários, não é? Que é a parte importante também, não é só o trabalho, mas sim a remuneração pelo serviço que é prestado também. Então, olha lá, vamos ver um pouquinho o que é perito. Olha lá, como adjetivo, é quem tem perícia, é um profissional experiente, hábil, prático, sabedor, aquela pessoa que é versada sobre determinado assunto, né? Substantivo masculino, perito, aquele que é prático ou sabedor em determinados assuntos, aquele que é judicialmente nomeado para uma avaliação, exame ou vistoria. E também aqui o terceiro, que é o jurídico, aquele que foi designado pelo juiz para opinar sobre assuntos que lhe forem submetidos em certa ação jurídica. Então esse é o profissional, são esses, na verdade, é esse profissional que os senhores se tornarão, tá certo? Para que possam, então, ser nomeados por juízes. Os elementos de um processo, né? Para que exista o perito judicial, para que ele possa ser nomeado por um juiz, primeira coisa a gente tem que ter em mente que tem que ter um processo judicial, né? Sem um processo judicial, não há a figura do perito judicial. Mas antes de chegar na fase do perito judicial, nós temos ainda a fase extrajudicial. A fase extrajudicial é o quê? Vamos imaginar uma dissolução de uma sociedade. Uma sociedade que está se dissolvendo, tem lá alguns sócios, e essa sociedade tem algum patrimônio imobiliário, e os sócios, geralmente, quando faz aí uma rescisão, não é muito amigável. E aí vai um sócio lá fazer uma avaliação e contrata um corretor de imóveis para fazer um PITAM, que é um parecer técnico de avaliação mercadológica. O outro sócio vai lá e contrata outro profissional para fazer uma avaliação, para saber quanto custa todo o patrimônio imobiliário da sociedade. E aí, o mesmo imóvel, estamos falando do mesmo imóvel, vamos imaginar que chegaram lá numa situação de valores que trazem uma disparidade grande de valores. Ora, um profissional foi contratado e apresentou que todo aquele conjunto de imóveis vale 5 milhões. A outra profissional veio com os mesmos imóveis, informando que vale 7 milhões. Uma diferença grande, né? 2 milhões aí de diferença é grande. E aí discutiram, vai discussão daqui, vai tentativa de acordo dali, e não teve jeito. Não teve acordo, vamos fazer essa rescisão, então, judicial. E aí vai para a justiça. Ela entra com a ação de dissolução de sociedade, o outro sócio é intimado para responder o processo, e somente o processo tem início quando? Quando ocorre a petição inicial e a resposta do requerido chega no processo. Aí sim eu tenho a formação do trídio, né? Porque eu tenho o autor, o réu e o juiz que vai decidir aquela demanda. Então o processo só começa a ter o andamento, do processual quando ocorre a resposta, quando chega a resposta, né? Quando ocorre a citação e vem a resposta do réu ao processo, né? Do requerido ao processo. Só a partir de então ocorre a possibilidade de existir ali um terceiro profissional que vai fazer aquela avaliação mercadológica. Então vamos entender um pouquinho da estrutura processual. Sendo o perito profissional, que nomeado pelo juiz atuará na produção técnica de uma prova pericial, pelo seu exame, a sua vistoria ou avaliação, deve interagir adequadamente com os elementos envolvidos no processo e, de modo geral, dentro do âmbito judiciário, sendo o quê? Fato jurídico. O que é um fato jurídico? Tudo que ocorre de origem natural ou humana que gera alguma consequência jurídica. Isso é um fato que pode acontecer a qualquer momento, né? A gente saindo daqui, andando na rua, a gente pode ser atropelado ou coisa parecida, gerou um fato e esse fato gera uma consequência jurídica. Corretores de imóveis, um exemplo que não acontece na atividade de corretores de imóveis. O corretor apresenta um cliente para o vendedor, eles vão lá, fecham o negócio direto e esquecem de pagar os honorários do corretor. Isso não acontece, né? No mercado.
Aconteceu aí um fato jurídico? Esse fato não gera uma consequência? E essa consequência gera um desdobramento. E qual é a consequência? Aí vamos passar para o ato. O que é o ato jurídico? Aquilo que decorre da vontade devidamente manifestada por uma pessoa, por um processo, é proposta uma ação. Então, em razão do fato jurídico, vem o ato jurídico. O ato jurídico é o quê? É esse profissional que se sentiu lesado ir lá procurar um profissional e bater no Poder Judiciário para buscar ali o recebimento dos seus honorários. E o ato decorre da vontade da parte. Precisa ser manifestada. O Poder Judiciário é inerte. Ele só vai atender aquele que bater na porta do Judiciário para ir lá fazer algum requerimento. É assim que tem início o processo. As partes no processo. Os diretamente envolvidos no litígio ou no conflito, autor e réu, numa locação, locador e locatário, num contrato de compra-venda, comprador e vendedor do imóvel, são as partes do processo. E o litígio? São as divergências entre as partes, o autor e o réu, que compõem um processo judicial. Então, o litígio é o quê? É o conflito que se estabeleceu entre as partes, é o que vão buscar no Poder Judiciário para resolver aquele conflito. O autor, dentre as partes do processo, é aquele que move a ação, também chamado de requerente. Então, é aquele que foi lá que propôs a ação inicialmente. Tá? E o réu, requerido ou querelado, dentre as partes no processo, é aquele que foi acusado, ou seja, é o requerido, é aquele que precisa dar a resposta à versão do autor do processo. O réu, dentre as partes do processo, é o requerido. O juiz, quem julga o processo, investido de autoridade pública com poder para exercer atividade jurisdicional, julgando os conflitos de interesse que são submetidos à sua apreciação. Então, essa é toda a estrutura de um processo. Tudo que eu preciso ter em um processo. Eu tenho que ter um fato, eu tenho que ter o ato, eu tenho que ter as partes, um conflito, né, o litígio, o autor, o réu e o juiz que vai decidir aquele processo. Essa é a estrutura que precisa ter para formar um processo. E ainda falando de toda essa estrutura do Poder Judiciário, quem são as pessoas que estão envolvidas com esse processo? Nós temos lá o escrivão, que é o profissional responsável por dirigir os trabalhos do ofício, ou seja, do cartório, né, do juiz, praticar os atos jurídicos e executar as tarefas inerentes ao ofício do fórum judicial, previstas em leis e regulamentos. Nós temos a vara, também chamado de juízo, julgado ou juizado, constitui a jurisdição de um juiz, é a área de atuação definida de cada juiz, correspondendo a um tribunal ou um desdobramento de um tribunal. Percebam que já foram em fórum, né? Nós temos o ofício, que é o cartório, e nós temos a vara, que é onde é a sala do juiz. Então, toda vara onde um juiz fica lotado, nós temos o seu cartório correspondente. Então, o juiz da segunda vara da família, o juiz da primeira vara criminal, o juiz da segunda vara civil, ele é o juiz que está lá na sua vara, que vai formar as audiências, que vai ouvir as partes, e nós temos o cartório responsável para fazer o quê? Para movimentar toda essa estrutura do processo. Nós temos um tribunal, cujo órgão a finalidade é exercer a jurisdição, ou seja, resolver litígios com eficácia de coisa julgada, podendo ser composto por um ou mais juízes, né? Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde nós faremos aqui depois, para serem cadastrados como auxiliares da Justiça, para serem nomeados peritos judiciais, precisam fazer um cadastro no Tribunal de Justiça. E esse cadastro é no TJ de São Paulo, que é a área de jurisdição aqui de todo o Estado de São Paulo. O que é contencioso? O que pode dar lugar a uma contestação e discussão por via judicial, sendo a jurisdição do juiz, do tribunal, para julgar uma questão de que resulta uma contestação, tendo a seu cargo os negócios litigiosos. Magistrado é o membro do Poder Judiciário investido de autoridade judiciária, por exemplo, juízes. E o cartório é o local da vara onde se encontra toda espécie de ofício judicial, sendo o escrivão o seu responsável, o escrivão ou o diretor do cartório. Resumo das fases de um processo. O processo judicial é convencionalmente conduzido pelas seguintes fases, salvo quando a ocorrência de situação não prevista que possam existir providências diversas. Mas a primeira fase do processo inicia o quê? Com uma petição inicial. É aquela que o advogado vai lá e vai fazer o seu pedido inicial, com todas as provas, né? Eu tenho o fato, eu tenho o ato e eu tenho o pedido. É juridicamente possível? As partes estão legítimas? O pedido é juridicamente possível? Qual é o pedido que eu vou fazer? Então eu entro com a petição inicial. Quando entra com uma petição inicial, o juiz vai verificar
verificar se estão preenchidos todos os requisitos da petição inicial. Ou seja, legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. Está formado? Então, se tiver preenchidos os requisitos aqui, o juiz vai mandar, então, citar o réu. Quando ele manda citar o réu, é o chamamento do réu ao processo. Ele vai dar oportunidade para o réu falar, ó, o autor aqui está dizendo tudo isso daqui que aconteceu e está fazendo esse pedido aqui para você. O que você tem para dizer com relação a isso? Aí vem a contestação, vem a resposta do réu, né, que é redigida também pelo advogado, contendo a sua defesa. E se não houver a defesa? Ele foi devidamente citado, mas ele passou os prazos de 15 dias lá e ele não apresentou defesa. Existe uma consequência jurídica? Revelia. Ou seja, presume-se verdadeiro tudo que o autor falou na petição inicial e o processo é julgado pela revelia e é dado procedência de causa com todos os pedidos que foram formulados pelo autor, porque não houve o quê? Não houve contestação. Então, presume-se verdadeiro tudo aquilo que o autor falou, já que não houve interesse do réu em responder ao processo, desde que ele tenha sido devidamente citado, né, intimado para fazer essa resposta. Tá? Nós temos as preliminares, audiências, sentenças antecipadas pelo juiz, bem como a extinção do processo, caso mesmo não tenha fundamentos jurídicos. E nós temos a possibilidade das perícias, né, que são as diligências e as provas periciais. É aqui nessa fase que vem a possibilidade aí de um perito judicial ser nomeado pelo juiz. E nós temos as fases da instrução e julgamento, que são as audiências para a conclusão do processo, e a sentença do juiz, que é aquela que coloca fim, né, que coloca decisão final em primeira instância de um processo. Quando ocorre a sentença de um juiz de primeira instância, coloca fim ao processo já ou não? Só ocorre a finalização de um processo quando ocorre o trânsito em julgado. E para que ocorra o trânsito em julgado, quando sai a sentença e as partes são intimadas, tem 15 dias para essa sentença transitar em julgado, se não houver a interposição do recurso de apelação. Apelação, aquela decisão sobe para o Tribunal de Justiça. Quando sobe para o Tribunal de Justiça, pode demorar ali mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos para ter uma decisão de colegiado, que é um acórdão que vai ser emitido. Esse acórdão pode transitar em julgado e volta para o juiz de primeira instância o processo, ou ainda há a possibilidade de recurso para a terceira instância, que seria o Superior Tribunal de Justiça, ou ainda a possibilidade máxima de recursos aí, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas eu preciso transitar em julgado um processo. Perito judicial tem a sua participação consolidada como auxiliar da justiça, sendo de grande relevância na prestação jurisdicional quando a prova do fato depender de um conhecimento técnico ou científico. O conhecimento que o corretor vai desenvolver na atividade de perícia judicial, avaliando o imóvel, esse conhecimento é técnico ou é um conhecimento científico? Técnico, perfeito. Por quê? A formação dos senhores é de técnico em transações imobiliárias. O Código de Processo Civil reconhece a importância da prova pericial e, neste contexto, prestigia o perito judicial, exigindo grande transparência para a sua indicação e reforçando a fundamental necessidade do devido conhecimento técnico especializado. Olha, notem essa informação, a necessidade do devido conhecimento técnico especializado. Lembra quando eu disse no começo aqui que alguns profissionais foram apresentar para o juiz como sendo um laudo, aquele documento de uma lauda, contendo valor do metro quadrado, valor total, data e assinatura? O que o juiz fez com esse profissional? O que vocês entendem que pode ter acontecido com esse profissional? Ele foi substituído, o juiz dispensou a atividade dele e ainda mandou esse documento para o Cresce para abrir um processo ético disciplinar contra esse profissional, porque ele aceitou uma incumbência para a qual ele não estava preparado tecnicamente para desenvolver. Além das responsabilidades que nós vamos verificar aqui, existem ainda civis e criminais com relação a essa informação. O perito judicial é o profissional que realiza uma perícia judicial. O perito judicial presta um serviço para a justiça, sendo de total confiança do juiz. O resultado da atividade do perito judicial é uma prova pericial. A prova pericial consiste num exame, vistoria ou uma avaliação. E quem pode ser perito? O juiz será assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou específico.
ou científico. Artigo 156 do Código de Processo Civil. Os peritos são nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastros mantidos pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Em se tratando de profissionais legalmente habilitados, no caso de profissionais que possuem os órgãos de classe, como por exemplo o CRES, o AB, o CRM, entre outros, esse profissional deve estar ativo e regular com suas obrigações pecuniárias para que não sejam suspensos os seus direitos de profissional desta categoria. Né? Olha lá, então o artigo 3º da lei que traz, compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta, locação, podendo ainda opinar contra a comercialização imobiliária. Então, a lei trouxe essa faculdade para esse profissional que é trabalhar entendendo e conhecendo o valor de comércio de um imóvel. E em que área que pode atuar o perito judicial? Ele pode atuar só na área civil? Na área de família? Trabalhista? Criminal, tudo, todas as áreas, tendo um litígio, e esse litígio envolvendo imóvel, nasce ali a possibilidade para um profissional estar trabalhando. Para um profissional, não. Se eu tenho uma demanda, e essa demanda foi para um juiz, e ele precisou nomear um perito, quantos profissionais eu vou vai estar trabalhando nesse processo? 3 profissionais. Um que vai ser nomeado pelo juiz, que vai fazer o trabalho do juiz, para o juiz, e os outros 2 vão ser quem? Assistente técnico das partes. Um corretor de imóveis trabalhando com o autor, outro corretor de imóveis trabalhando com o requerido. Mas eu tenho 3 profissionais envolvidos em um único processo. Lembrando que, antes de virar o processo judicial, nós tivemos aquele profissional que fez o trabalho extrajudicial. E podem ser esses mesmos os profissionais que vão trabalhar agora como assistentes técnicos. Mas se eles já fizeram um trabalho lá atrás, fizeram um trabalho, cobraram os honorários e entregaram e já receberam. Com esse novo trabalho agora de assistentes técnicos, poderão cobrar novos honorários? Sim, é uma outra atividade que eles vão desenvolver dentro daquele processo. Ok? E a perícia? O que é a perícia? É um meio de prova consistente no parecer técnico de uma pessoa habilitada. A perícia se realiza para o processo, ou seja, para os sujeitos principais destes, que requerem, para melhor solução da questão, que o perito não apresente nem decida, mas simplesmente constitua, contribui para o julgamento. Assim, a perícia é uma possibilidade do processo, dependendo da iniciativa das partes ou do juiz. Exame ou vistoria realizados por um profissional especializado e legalmente habilitado com o objetivo da geração de uma prova judicial ou extrajudicial. A prova pericial consiste num exame, vistoria ou numa avaliação. Isso aqui são todas as regras, todos os conceitos que o próprio Código de Processo Civil traz com relação a essa prova judicial. E o perito tem interesse? Se o laudo que ele está fazendo se vai trazer benefício para o autor ou para o réu, tem alguma relevância para o perito? Nenhuma. Ele tem que ser totalmente imparcial. Ele tem que ser um homem de confiança do juiz. E o juiz, ele é imparcial. Ele vai julgar o processo, ele vai dar a sentença dele, dando favorável para o autor ou para o réu, dependendo das provas que forem constituídas no processo. Aquele símbolo da balança do Poder Judiciário, aquele onde a balança pender mais com o conjunto probatório, aquele que tem a maior chance de ter êxito aí no final do processo. Tá certo? Então, o que os profissionais, o que os senhores constituirão para o juiz é uma prova judicial. Se aquela prova vai ser levada em consideração e ela vai trazer algum benefício para o autor ou para o réu, para vocês pouco importa. Vocês têm que fazer um trabalho pensando no juiz, na imparcialidade. Tá? Tanto é que os peritos também estão sujeitos aí a eventual impedimento ou suspeição. Quando são nomeados, se alguma das partes sabe que o perito tem algum envolvimento próximo com uma das partes do processo, um grau de amizade ou algum parentesco próximo, ele pode ser impugnado, aquele perito, por eventual suspeição ou impedimento, porque ele vai entender que o trabalho que ele vai realizar não vai ser um trabalho totalmente imparcial. Tá certo? A perícia pode ser judicial, é aquela que se fundamenta numa ação postulada em juízo, podendo ser determinada diretamente pelo juiz ou a ele requerida pelas partes litigantes. Ela pode ser também extrajudicial,
é aquela em que é contratada livremente por uma das partes no momento anterior ao litígio propriamente dito. Não se deve confundir com a perícia extrajudicial, com o parecer do assistente técnico, o qual, apesar de também ser contratado pela parte, integram os autos do processo. É a perícia extrajudicial. Qual é o documento que, na perícia extrajudicial, qual é o documento que o profissional vai entregar? É um PITAM, parecer técnico de avaliação mercadológica. E qual é o documento que ele vai apresentar lá para o juiz quando ele for nomeado perito? O PITAM. Só que o Código de Processo Civil fala que esse PITAM tem que ter um nome. E qual é esse nome? Laudo pericial. Então é o mesmo documento, é um PITAM que ele vai apresentar, só que quando ele for lá apresentar para o juiz, ele vai colocar uma outra capinha em cima do PITAM dele, escrevendo o quê? Laudo pericial. Só isso. Por quê? Porque o Código de Processo Civil entende que o nome desse documento é um laudo pericial, mas esse documento é o mesmo que um PITAM, que é um parecer técnico de avaliação mercadológica. Então é o mesmo documento em que vai ser apresentado na esfera extrajudicial, pode ser o mesmo documento que também será apresentado já quando for como perito judicial. E a perícia também ela pode ser arbitral. É aquela realizada no juízo arbitral, ou seja, na instância decisória criada pela vontade das partes, subsidiando a convicção do árbitro. A arbitragem no Brasil foi criada por meio da Lei 9.307 de 96, que dispõe sobre a arbitragem, com a finalidade de dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis e garante às partes o direito de escolha das regras do direito que serão aplicadas numa solução consensual numa câmara de arbitragem. Vocês já viram, como corretores de imóveis, aquela última cláusula que se coloca lá no contrato, não é? As partes decidem para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse contrato, fórum XYZ. Ali eu posso definir, se for um imóvel, sempre quem vai ser competente, se tratando de imóvel, vai ser o fórum da localização do imóvel. Mas as partes podem escolher ali o quê? A Câmara de Arbitragem. Eles afastam do Poder Judiciário a possibilidade de resolver aquele processo. Por quê? Porque as partes escolheram que será dirimida ali através de um juízo arbitral, de uma Câmara de Arbitragem. Então, imaginem vocês, fazem um contrato de compra e venda, por algum motivo aquele contrato precisa ser rescindido, uma das partes não pagou, teve algum problema na documentação ou coisa parecida, e foi instituído lá a cláusula de arbitragem. E aí as partes pegam lá, o vendedor ou o comprador quer resolver esse contrato e vai lá para a justiça. Bate lá através de uma petição inicial com o advogado e vai lá e faz lá pedindo para que o juiz cite o requerido para responder o processo. O juiz vai fazer isso? O juiz ele vai resolver esse processo em uma única linha. Ele vai falar, declaro-me incompetente para apreciar esse processo, haja vista que as partes escolheram a Câmara de Arbitragem. Então ele não pode dar continuidade para resolver aquele processo, porque as partes escolheram o quê? Que quem ia resolver esse processo seria numa Câmara de Arbitragem. E dessa situação o juiz ele está impedido de dar continuidade no processo. Então só quem vai resolver esse processo é o juízo arbitral. E também pode ser ali demandada uma perícia judicial. Tá? É mais rápido. É mais rápido. Você consegue, de repente, na Câmara de Arbitragem, uma sentença, com 6 meses você consegue? Pode ser que sim. No processo judicial, quanto tempo, mais ou menos, uma sentença de primeira instância? Sendo otimista. 1 ano e meio, mais ou menos, você consegue uma sentença de primeiro grau. Agora, o que eu faço com essa sentença da Câmara de Arbitragem? Eu chego lá para a hora que sai a sentença, eu vou na própria Câmara de Arbitragem e falo, agora eu quero executar essa sentença. Juiz arbitral, penhore o imóvel aqui do requerido, bloqueie as contas judiciais. Isso pode acontecer no juizado, na Câmara de Arbitragem? Não pode. Só quem tem esse poder coercivo é quem? O juiz estatal. Então ele vai pegar aquela sentença da Câmara de Arbitragem, que é um título executivo judicial, e vai pegar essa sentença e vai levar no Poder Judiciário, agora com o juiz de direito, para fazer uma ação de execução. No comum, processo judicial comum, que demorou 1 ano e meio, a continuidade desse processo é um cumprimento de sentença. Por quê? Já saiu a sentença, ele simplesmente vai dar continuidade. Agora lá, saiu a sentença, que é um título executivo judicial, da Câmara de Arbitragem, ele tem que executar aquela sentença, porque só o juiz de direito, o juiz estatal, tem o poder para fazer o quê? Para bloquear uma contra, para bloquear um imóvel, bloquear um registro de imóvel que foi feito, cancelar uma matrícula, somente esse juiz que tem essa competência. Tá?
De acordo com a resolução COFES 1066 de 2017 e o ato 01 de 2011, ele traz ali alguns requisitos que precisa ter no laudo e no PITAM. E os requisitos do laudo e do PITAM, eles são muito parecidos. Às vezes só troca o nome por sinônimo. Mas as mesmas informações que pede lá no artigo 473 do Código de Processo Civil, são os mesmos que estão pedindo lá na resolução do Conselho Federal, 1066 e a 001 de 2011. Quais são esses requisitos? Eu preciso ter exposição do objeto da perícia, ou seja, qual é o imóvel, né, que está sendo avaliado. Então, a exposição do objeto da perícia é a descrição de todo o imóvel, o que é o conjunto do imóvel que está sendo objeto da avaliação. Análise técnica ou científica realizada pelo perito, ou seja, qual é a fundamentação que ele vai utilizar para chegar naquele valor de metro quadrado, porque o que vai ensinar no curso de avaliação, que o próprio CRES oferece para vocês, através do curso denominado PROES, que é o Programa de Educação Continuada para Corretores de Imóveis, é um curso gratuito aqui fornecido pelo CRES São Paulo também. Vocês vão fazer esse curso e ao final deles vocês estarão aí com a capacidade de terem ali o título de avaliadores imobiliários, podendo já fazer a inscrição junto ao Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é no COFES esse cadastro. Tá? A indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante aceito pelos especialistas da área e da área do conhecimento da qual se originou, e uma resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. Lembrando que o trabalho do perito, quando ele é nomeado, quando o juiz nomeia um profissional, ele nomeia e o perito já tem cumprir regra, logo no início da nomeação. Quando ele é nomeado, ele tem um prazo de 5 dias para falar para o juiz que ele aceita aquela incumbência. O juiz está te nomeando, você vai receber um telegrama, vai receber um ofício na sua casa falando, olha, o juiz te nomeou para ser perito judicial nesse processo aqui. Vocês terão 5 dias para manifestar essa intenção de realizar esse trabalho, informando já nesse período de 5 dias através de uma petição que aceita a incumbência, coloque já todos os seus contatos profissionais, e-mail, para onde serão enviadas as intimações, e já pode, inclusive, colocar ali a estimativa dos honorários que pretendem cobrar por todo aquele trabalho. E observem que interessante, no prazo de 5 dias que vocês têm para informar para o juiz que vocês vão querer aquela demanda, vocês vão receber, já na intimação, que vocês vão receber uma senha para acesso ao processo. Quando vocês, antes de informar para o juiz quanto que vai ser o trabalho de vocês, qual a estimativa dos honorários, vocês poderão, inclusive, fazer o quê? Acessar os autos, verificar o processo, para saber o que vocês vão encontrar ali pela frente, né? Qual que é o imóvel que vocês vão avaliar? É uma fazenda? É um sítio? É um apartamento de 1.000 metros quadrados? 50 metros quadrados? Como que vocês vão estimar o valor que vocês vão cobrar ali? E lembrando ainda que lá dentro do processo já terão o quê? Outras 2 avaliações, não é isso? Foram apresentados pelas partes ainda na fase extrajudicial, então esses 2 documentos já tem lá dentro do processo também. Vocês já terão ali, poderão tirar por base qual é o trabalho que vocês vão encontrar lá para frente. E aí vocês poderão, nesse prazo de 5 dias, fazer essa estimativa. A terceira pessoa. Na verdade, vamos imaginar aquele que foi nomeado pelo juiz, porque os outros 2 já estão lá dentro, né? Os pitãs que foram apresentados pelas partes na esfera extrajudicial, que não teve acordo, esses documentos foram todos juntados pelas partes no processo. Então eu já tenho lá dentro um parecer que foi apresentado pelo autor, um parecer que foi apresentado pelo réu, e aí o juiz viu lá e falou, mas espera lá, tem uma diferença grande entre um valor aqui e outro apresentado. Estamos falando do mesmo imóvel. Nessa situação é que ele vai nomear o perito, que ele vai fazer um trabalho ali totalmente imparcial, e é em cima desse prova, em cima desse documento que o juiz vai levar em consideração para atribuir os valores de imóveis. Por que às vezes a gente fala de fazer avaliação? Ah, mas se já está em juízo, vai vender tudo e vai dividir por partes iguais? Nem sempre acontece assim. Existem esses valores, os valores mercadológicos, que às vezes a parte não quer se desfazer do imóvel, e sim fazer a partilha dos imóveis. E aí quer saber quanto custa aquele imóvel da praia, quanto custa o sítio em Atibaia, quanto custa a fazenda, quanto custa o apartamento, enfim, para poder aí haver a divisão com uma certa parcimônia entre os valores. Por isso que às vezes é demandada essa prova judicial. Tá?
e a resposta conclusiva pelas partes. Então, como eu estava dizendo, vocês nomeado tem o prazo de 5 dias para informar para o juiz que aceita, 15 dias para informar para o juiz que não aceita, olha lá que beleza. 5 dias vocês aceitam e 15 dias para falar que não aceita. Ah, mas se eu já falei para ele que em 5 dias eu não quero, subentende-se que eu já não vou querer. É assim que funciona? Não. Por quê? Porque os juízes gostam das coisas tudo explicadinha nos seus mínimos detalhes. Então, se vocês, por algum motivo, não puderem aceitar aquela demanda, vamos informar para o juiz que vocês não aceitam, explicar o motivo pelo qual vocês não podem fazer aquela perícia naquele momento e se colocar à disposição dele para as futuras próximas perícias judiciais, informando e comprovando se for o caso. Se vocês tiverem com uma viagem marcada, algum problema de saúde ou coisa parecida, eu junto esse documento para comprovar, para o juiz entender que houve uma boa-fé, para que ele não chegue lá na listinha dele e risque o nome de vocês e não tenha possibilidade mais de ser nomeado por eles. Então é sempre importante se manifestar, informar e cumprir os prazos que foram determinados ali pelo juiz. E os honorários? A parte boa, né? Nós temos uma portaria do CRES São Paulo, que é a 6.648 de 2017, que é uma tabela referencial, que ela está disponibilizada, inclusive, no site do CRES. Se vocês colocarem lá no site do CRES e colocarem corretores de imóveis, tabela de honorários, vão aparecer 3 tabelas para vocês. 3. Uma tabela de intermediação normal, né? Compra e venda, locação. Outra tabela com relação aos estruturadores imobiliários. Estruturadores imobiliários são aqueles profissionais que são contratados por determinadas incorporadoras para buscar áreas, né, para fazer determinadas incorporações, e nós temos ali a tabela que é referente às avaliações, que é referente à portaria 6.648 de 2017. E essa portaria é que ela define os valores com relação à avaliação mercadológica. E ela traz ainda a possibilidade de cobrar por hora os valores. Eu conheço profissionais, eu faço palestra em algumas cidades do estado de São Paulo, e já tive a grata surpresa de chegar colegas para mim e falar: Rodrigo, hoje eu não trabalho mais com intermediação imobiliária. Eu já não tenho mais gastos com escritório, com corretores de imóveis, hoje eu só estou trabalhando com perícia judicial. Isso foi de uma hora para outra? Foi de um dia para o outro que ele se tornou esse profissional? Não. Ele foi plantando, ele foi se tornando conhecido, ao ponto dele poder escolher trabalhar com o nicho de mercado que para ele foi a melhor opção. Tá? Então, é isso que a gente espera que aconteça com os senhores também. Então, falando em honorários, pode ter situação que isso daqui, Código de Processo Civil, é um só, né? A lei é uma só. Se vocês forem ali no João Mendes, por exemplo, que tem mais de 100 varas lá judiciais, os juízes interpretam essa lei do mesmo jeito? De jeito nenhum. Bom seria, né? Mas não. Cada juiz parece que tem o seu CPC particular, o seu Código de Processo Civil particular, porque eles decidem de acordo com o entendimento deles. E essa é a faculdade que deu essa atividade da magistratura, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque vão ter situações em que, quando ele nomeia o profissional para ser perito judicial, ele já até atribui o valor dos honorários. E aí já pula até a fase, né? Porque nessa fase de 5 dias que vocês teriam que falar para ele que aceita, dar todas as informações de contatos profissionais, e-mail, endereço eletrônico, e já fazer a estimativa dos honorários, essa fase já pula, porque quando o juiz nomeou, ele já até atribuiu o valor. Por que ele faz isso? Porque ele já está acostumado. O mercado se autorregula, é isso daí. Então ele está lá, acostumado. Imagine quantas intimações, quantas nomeações ele não faz no mês. Ele já sabe quanto custa aquele tipo de trabalho. Então é comum, às vezes, acontecer no despacho da nomeação, o juiz já atribuir ali o valor. É conveniente que vocês questionem esse valor ou não? No início, não. No início, não. Sabe por que não? Porque o principal interesse, qual que é? É vocês serem conhecidos. Lá dentro dos gabinetes dele, eles não sabem que vocês estão aqui hoje tentando trabalhar como peritos judiciais. E é muito provável, eu já passo a palavra aí, é muito provável que as primeiras nomeações que venham para os senhores sejam aquelas onde as partes sejam beneficiárias da justiça gratuita. E aí, quem que vai pagar? Quem que vai pagar? O Estado paga. E quanto paga? É tabelado.
E aí vocês vão poder estipular o valor dos honorários, se o valor é tabelado, e vai pagar se houver a previsão orçamentária para tanto? Não pode. Não pode, porque é o que eu digo, o interesse é o quê? É plantar. Como todo início da atividade profissional, a gente planta a sementinha. E aí você imagina, você trabalhou, você pegou lá, você tem 100 processos que você agiu como perito judicial. Uma hora vão começar a surgir esses alvarás aí para começar a levantar esses valores. E aí você já fez uma boa carteira, aí você pode até se aposentar. Mas no início, eu estou dizendo isso brincadeira à parte, mas falando sério, o conveniente é que vocês não discutam com o juiz quando ele fizer a nomeação e ele atribuir o valor. É lógico, você pode, naqueles 5 dias, vocês têm 5 dias para falar que aceita e 15 dias para falar que não aceita. Então, se não aceita, porque esse valor aí é uma mixaria, não vou perder meu tempo para fazer, pode até recusar, mas não vai falar para o juiz que é por conta dos valores. Inventa uma desculpa, coloque lá alguma outra informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque corre o risco, infelizmente, dele chegar lá e falar, esse aqui está achando que está muito pouco, então tira ele, não vou chamar mais. Eu tenho tantos outros profissionais, mais de 50 mil profissionais vinculados lá no Tribunal de Justiça querendo trabalhar, ele precisa de gente que realize esse trabalho. Né? Pode ser que os primeiros processos, como eu disse, sejam aqueles que não valham tanta pena, mas vai valer a pena como o quê? Como experiência profissional. Então, como eu disse, a possibilidade dos honorários estão previstos ali na portaria. Lembrando que, uma dica, alguns colegas meus que já trabalham com essa área de avaliação mercadológica, quando o juiz dá a possibilidade para fazer a estimativa dos honorários, eles colocam lá o valor estimado em horas. Se eu não me engano, o valor ali está R$ 203,01, não tenho certeza, mas é algo em torno disso, o valor de hora. E aí ele estimula quantas horas ele vai gastar para fazer aquele trabalho. E ele cobra inicial, por exemplo, eu vou cobrar R$ 500 iniciais e vou demandar aqui uma estimativa de 15 horas para fazer esse laudo e o valor da hora, de acordo com a tabela ali, que tem uma portaria específica, que é o norte que vocês vão utilizar, o valor da hora de avaliação de R$ 203. A previsão é que eu demande 15 horas para fazer esse trabalho. E, ao final, será apresentada uma prestação de conta desses horários. Levando-se em consideração que deslocamento, quanto tempo vocês gastaram para chegar lá, quanto tempo vocês demandaram para fazer o trabalho, quanto tempo vocês retornaram para casa para ficar desenvolvendo esse trabalho, colocando todas as informações no computador, conclusão, respondendo os quesitos, tudo isso é levado em consideração para poder atribuir depois o valor cobrado por hora. O colega perguntou, no início da fase processual, quando já quando vem a primeira intimação, vocês têm lá 5 dias para falar para o juiz que aceita, fala a estimativa dos honorários, dá toda a qualificação profissional, já posso fazer nessa petição um pedido para que seja antecipado o valor de 50% dos honorários. Seja ela quando o juiz já determinou o valor de R$ 2.000, de R$ 3.000, quando ele atribuiu o valor, vocês já podem pedir para que seja levantado 50% para o início das atividades. Isso está previsto aqui no artigo 465 do Código de Processo Civil. Antes mesmo de começar, então já é depositado lá o valor de 50% dos honorários quando o juiz defere. A lei diz, eu posso pedir até 50%. Quanto que eu vou pedir, então? 50%. Quanto que o juiz pode deferir? De 50% para baixo, não é? 50% é o teto, ele pode liberar 40%, 30%, 25%, 10%, geralmente costuma liberar os 50%. A notícia que a gente tem é que ele costuma liberar sim. E quando que então eu vou receber o restante, o remanescente, os outros 50%? Quando eu entregar o laudo, quando o juiz der o prazo lá, 30 dias para você entregar esse laudo, quando entregou, cumpriu com o seu trabalho, já posso ir lá e fazer um requerimento para levantar o remanescente? Posso, né? Pedir, a gente pede tudo, não é isso? Para o Poder Judiciário, a gente pede tudo. Agora, se vai ser liberado, é outra coisa, né? Entendeu? O que ocorre? Geralmente sai, nessa situação do que você entregou, em tese já poderia receber, porque o trabalho já foi concluído. Só que acontece que as partes esperam a decisão do processo, quando sai a sentença, para ver quem que vai ter a obrigação de pagar as despesas do processo. Porque geralmente quem perde o processo, ele arca com todas essas despesas processuais. Tem que pagar as custas, os honorários... Obrigado. Os honorários do advogado, os honorários do perito judicial, quem vai pagar é aquele sucumbente, ou seja, aquele que perdeu o processo. E geralmente quando aquele perde o processo, ele não fica satisfeito, né?
E aí o que ele vai querer fazer? Vai querer recorrer. E o perito lá, que já entregou o trabalho, já realizou, ele quer receber. Ele tem o direito de receber. Vai lá e peticiona de novo para o juiz. Vem por meio desse requerer aí o remanescente 50%. Mas quem que vai pagar? Quem que vai pagar? Se quem tem obrigatoriedade de pagar, aquela decisão está suspensa, porque houve um recurso e esse recurso vai ter que subir para o Tribunal de Justiça agora. Então só vai bater o martelo quando aquela decisão transitar em julgado. Então vai ter que se esperar mais quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos, quando transitar em julgado, e aí não tiver mais possibilidade de recurso, e esse processo volta lá para o mesmo juiz que nomeou o perito para dar continuidade ao processo. Aí o perito vai lá e vai pedir o quê? Agora sim eu quero receber os meus remanescentes 50%, devidamente corrigidos, tá? Então, não se preocupem, pode demorar um pouquinho, mas é uma poupança que está lá, tá? Antes mesmo de fazer o pedido, vocês podem pedir para que o processo seja encaminhado para um contador judicial, para que seja apurado quanto é o valor que vocês efetivamente têm para receber, levando-se em consideração todo o período que ficou lá sem receber, todo o tempo que ficou esse dinheiro lá parado, né, sem o recebimento, então ele tem que vir devidamente corrigido com os valores ali dos 50% remanescentes. E como que funciona o recebimento desses honorários? Quando eu peço para o juiz os 50% e ele libera esses 50%, eu vou lá, bato na porta dele e falo, vim buscar meu cheque? É assim que funciona ou não? Bom seria, né? Bom seria, mas quando ele fala que defere o levantamento, ainda tem outro caminho longo a ser percorrido, né? Precisa ser feito um alvará, quando não é o perito mesmo, tem que fazer esse alvará eletrônico para recebimento desse valor. O juiz vai liberar o levantamento desse alvará. Quando tiver disponibilizado, o profissional vai lá no cartório, pega esse documento, que é um alvará de levantamento dos honorários, e aí tem que ainda levar esse documento no Banco do Brasil, que tem dentro do fórum. Todo o fórum tem um Banco do Brasil lá dentro. E aí ele pega esse documento, esse alvará, e leva lá no Banco do Brasil para receber. Já sai de lá com o cheque ou com o dinheiro na mão? Ainda não. Ainda não. Se vocês tiverem conta no Banco do Brasil, em até 3 dias está na conta. Se for outro banco, em até 7 dias úteis para esse dinheiro estar disponibilizado. Tá? E o depósito, mesma coisa. Se eu tiver que, por exemplo, o perito foi nomeado, recebeu 50% e por algum motivo ele precisou ser dispensado, ele precisa devolver esse dinheiro que ele recebeu, porque ele foi substituído. Procedimento, depósito judicial, ele vai no banco, vai preencher um formulário e vai apresentar para o juiz uma petição com comprovante informando que aquele dinheiro está disponibilizado para o juiz para o levantamento quando for necessário. Tá? Então, o recebimento aqui, eu posso receber 50% antes de iniciar o trabalho e os outros 50% remanescente. Provavelmente, é lógico, vocês podem pedir sempre, mas aí vocês vão com certeza receber lá no final do processo, quando for transitado em julgado. E aí o que acontece? Vocês vão ter que acompanhar o andamento desse processo, né? Volte e meia, entrar lá no portal do Tribunal de Justiça para verificar se o processo está no tribunal ainda, se já retornou, se já está em fase de execução, para que vocês possam ir lá fazer a petição para receber os honorários. Tá? Então, olha lá, os prazos processuais. Eu falo que perito judicial anda de mãos dadas com advogado. Não tem vida, tem prazo. Tem que cumprir prazo. Tudo tem prazo. Então, olha lá, de acordo com o artigo 465, o juiz nomeará o perito especializado no objeto da perícia e fixará um prazo para a entrega do laudo. Quanto que vai ser esse prazo que vai fixar? O prazo que o juiz determinar. Pode ser 30 dias, pode ser 20 dias, é o prazo que ele vai determinar para entregar o laudo. Esse prazo é o único que não está previsto aqui no CPC. Porque o prazo de 5 dias para dizer que aceita, o prazo de 15 dias para dizer que não aceita, o prazo de 15 dias para apresentar os quesitos, para fazer impugnação de perito, isso está tudo previsto no Código de Processo Civil. O único prazo que não está previsto é o prazo para a entrega efetivamente do laudo, porque isso vai demandar do quê? Vai depender do objeto do imóvel a ser periciado. Tá? Então, esse prazo ele vai ser determinado pelo juiz. Exemplo, 30 dias. E se por algum motivo cheguei lá estou faltando 2 dias para entregar e eu não consegui entregar, não consegui realizar a perícia. Vou perder meu prazo. Posso pedir um prazo suplementar para o juiz? Posso, uma única vez. E de quanto que vai ser esse prazo suplementar que eu posso pedir? 50% do prazo que foi determinado por ele no início. Então, se ele deu 30 dias, quanto dia de dias eu tenho mais?
Mais 15, desde que eu peça essa dilação do prazo, explique para o juiz o motivo que aconteceu, porque eu não consegui entregar no prazo determinado, e aí ele vai dar o deferimento e vai dar a dilação do prazo. Porque concordem comigo que pode acontecer algum motivo que vocês não podem, pode ser que vocês não tenham nem acesso ao imóvel. Chegaram lá para avaliar o imóvel está invadido, está ocupado, deram uns gritos lá e falaram que não ia entrar de jeito nenhum, que não iam permitir a entrada, que se entrasse lá ia sofrer consequências. O que vocês fazem? Entra no imóvel, pica o pé na porta, arromba e entra? Mas de jeito nenhum. Tem que se levar em consideração a integridade física de vocês. Vocês não sabem o que está lá do outro lado da porta, não sabem o que está esperando vocês. Simplesmente vocês vão retornar para o seu escritório, fazer uma petição e informar essa situação para o juiz. E aí pedir sim um apoio policial, um apoio de um oficial de justiça, para que numa nova diligência que vai ser determinada, vocês vão lá e vai ter efetivamente um oficial de justiça com a possibilidade de arrombar a porta e o apoio policial, se for o caso. Tá? E aí sim vocês poderão exercer o trabalho de fazer a avaliação. Mas isso tudo, concordam que do prazo que o juiz determinou, já está se passando aí todo esse prazo, vocês não conseguiram nem entrar no imóvel ainda. Esse é lógico, é um justo motivo para já na petição vocês informarem. Juiz, levando-se em consideração essa situação, eu não vou conseguir entregar o laudo no prazo determinado, motivo pelo qual requer aí uma dilação do prazo. Ok? Parágrafo 1º, incumbe às partes, autor e réu, dentro do prazo de 15 dias, contados da intimação do despacho da nomeação do perito, as partes têm 15 dias para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, indicar os assistentes técnicos e apresentar os quesitos. Os quesitos são apresentados, são inúmeras questões que são formuladas e o perito ele é obrigado a responder. Depois de feito todo o laudo, todo o trabalho que ele vai fazer, ele vai ter que responder todos os quesitos. E muita atenção nesses quesitos, nessas perguntas que são feitas, porque às vezes essas perguntas são capciosas. Querem saber ali, querem que o perito resolva a questão do processo. E quem tem que decidir o processo é o juiz. Então, quando verificar que tem informações lá, perguntas de direito e não perguntas de fato, vocês podem simplesmente deixar de responder essa questão por tratar-se de matéria de direito. E quem resolve matéria de direito é o juiz e não o perito. O perito está ali só para constituir uma prova judicial. Tá? Apresentar quesitos, indicar os assistentes técnicos, isso tudo as partes têm no prazo de 15 dias para fazer. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias, olha lá, proposta dos honorários, currículo com a comprovação da especialização, se ele tiver inscrição no CNAE, contatos profissionais, em especial endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Parágrafo 3º, as partes serão intimadas da proposta de honorários para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias. Então, quando o perito faz a estimativa dos honorários, ele colocou lá R$5.000, não é que o juiz vai aceitar de pronto, o juiz vai dar um despacho para falar, manifestem-se as partes, porque quem vai ter que pagar esses honorários são as partes que estão litigando no processo. Tem ali 5 dias para poder impugnar o valor que foi apresentado pelo perito. Tá? E as responsabilidades agora? O perito judicial, que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado de atuar em outras perícias pelo prazo de 2 a 5 anos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Como foi aquele caso que eu disse para os senhores, que o juiz destituiu um profissional, nomeou outro e mandou aqui o CRECE abrir um processo ético-disciplinar para apurar a responsabilidade com relação àquele trabalho que ele aceitou a incumbência sem estar preparado para realizar. O perito responde civil e criminalmente pelos erros, omissões, desídia e venalidade. O perito responde pela pontualidade, qualidade e honestidade do seu trabalho. As providências podem ser requeridas contra o perito, pelo juiz da causa, pela parte, pelo Ministério Público ou pelo conselho da sua profissão, aqui no caso do CRECE. O juiz poderá decretar a inabilitação do perito por 2 a 5 anos, impedindo o profissional de atuar em qualquer juiz ou comarca do território nacional, se ele for ali impedido por um juiz, por uma decisão, e o juiz decretar a inabilitação dele.
Quando ocorrer atuação culposa do assistente técnico, olha que agora eu não estou falando do perito, do assistente técnico, por negligência, imprudência ou imperícia, a parte que se julgar prejudicada poderá ajuizar uma ação de ressarcimento de perdas e danos, desde que provados os respectivos pressupostos ali daquela culpa, né, ou daquela negligência que foi causada pelo assistente técnico. O juiz não poderá aplicar sanções administrativas aos assistentes técnicos, pois os assistentes técnicos são auxiliares da parte e não da justiça. Tá? Só quem é auxiliar da justiça é o perito judicial. Responsabilidade criminal. Artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, como perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa, podendo ainda aumentar de 1/6 a 1/3. Né? Então, esse aqui é o típico caso de quando chegam as testemunhas para fazer em processo, o juiz vira para ele e fala: o senhor vai falar a verdade, somente a verdade, sob pena de ser preso. É aqui que ele está se manifestando, é com relação ao artigo 342 do Código Penal. Né? Então, ali ele fala, ó, como testemunha, como perito, contador, ele só tem que prestar ali as informações verdadeiras. O fato deixa de ser punível se antes da sentença do processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Responsabilidade civil, artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 927, ainda do Código Civil, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Responsabilidades administrativas. Olha, vimos a penal, civil e agora administrativa. No CRES, a Lei 6.530 de 78, regulamentada pelo Decreto 81871/78, e também pelo Código de Ética Profissional, que é a Resolução 326 de 92, Código de Ética Profissional. Quem não teve acesso ainda, podem baixar esse Código de Ética, está no site do CRES também, em legislação. Eu falo que é o livro de cabeceira do corretor. Na dúvida se ele está fazendo a coisa certa ou não, consulte o Código de Ética, contém apenas 10 artigos e ali ele define como o corretor deve se portar com relação ao seu órgão de classe, ao CRES, ao Conselho Federal, aos colegas de profissão, às parcerias e com relação ao cliente. Tá? Em 10 artigos ele define tudo isso daí. Então, as responsabilidades do CRES, que pode ter o quê? Transgredir norma de ética profissional, prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe forem confiados, praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime ou contravenção, aceitar tarefas para as quais não esteja preparado, ou ainda que não se ajuste às disposições legais vigentes, ou que possam prestar-se a fraude, as penas que podem acarretar para o profissional, advertência, censura, multa, suspensão e a penalidade máxima, que é o cancelamento da inscrição. Tá? Essas são as responsabilidades administrativas. E agora, como que eu faço para ser perito, né? Legalmente habilitado no órgão de classe e devidamente inscrito no cadastro mantido pelo tribunal, o profissional pleiteante a ser nomeado pelo juiz deverá fazer-se conhecido. E aí eu tenho aqui profissionais, né, que se formaram pelo CRES nos cursos de PROES, se tornaram avaliadores imobiliários, fizeram o curso de perito judicial, chega no último dia de aula, vira para mim: e agora, né, professor? O que que eu faço? E agora? Agora é que vai começar todo o trabalho, na verdade. É o trabalho de se tornarem conhecidos. Como que eu faço? Como que eu adquiro experiência? Às vezes o profissional fala para mim: poxa, fiz todo o curso, mas eu ainda não me sinto seguro para ser nomeado pelo juiz. Eu não sei se eu for nomeado, se eu vou dar conta de fazer o trabalho. Vocês precisam adquirir essa experiência. E onde que vocês vão adquirir essa experiência? Aqui mesmo no CRES. Lembra que eu disse que o CRES tem feito inúmeras parcerias com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, prefeituras, várias instituições? O CRES faz esse trabalho de fazer avaliações dessas instituições, só que é um trabalho voluntário. O CRES não cobra para fazer esses trabalhos que são feitos para essas instituições. Só que por esse acordo operacional, o CRES cobra uma contrapartida. Qual é essa? Um certificado em nome individual de cada um dos profissionais que trabalharam naquela avaliação. Então imaginem vocês que o Tribunal de Justiça mandou um ofício aqui para o CRES porque precisa
o fórum lá do Ipiranga é alugado e o proprietário está querendo aumentar o valor do imóvel. Então, o Tribunal de Justiça pediu aqui uma avaliação do mercadológico com relação àquele imóvel. Então, foram nomeados, geralmente, esses profissionais, eles têm que fazer um cadastro aqui no Cresce. Então, como que vocês se tornam esses profissionais para fazer esse trabalho? Só que para esse trabalho específico precisa ter o CNAE. Tá? Precisa ter o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Vocês tendo esse cadastro, basta que vocês enviem um e-mail aqui para o presidente. Presidente, sou corretor de imóveis, tenho inscrição no Cadastro Nacional e pretendo trabalhar no grupo de avaliadores do Cresce. É um trabalho voluntário, geralmente vai ter um coordenador desse grupo, que é uma pessoa que tem mais experiência, e outros tantos corretores quantos forem necessários para fazer aquele trabalho. Não se preocupem com relação a deslocamento, a fotógrafo, coisa parecida, que o Cresce vai disponibilizar toda essa ferramenta, tá? De motorista, fotógrafo, para ter que ir lá no local, tirar foto do imóvel, o Cresce custeia todas essas atividades. E o que pede em contrapartida? Então, um certificado. Então, olha lá, já pensou? Vocês nem chegaram a ser nomeados para perito judicial ainda e já têm um certificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando vocês são nomeados ou quando vocês vão fazer as visitas nas varas lá para que eles saibam quem vocês são e vocês já apresentarem para ele esse currículo do Tribunal de Justiça, esse certificado, pensa no peso que tem esse documento. Se o juiz vai olhar para esse certificado e falar, poxa, ele já trabalhou para o Tribunal de Justiça, não vai poder fazer um trabalho aqui para uma das partes avaliar um imóvel? Então é um peso muito grande que tem esses certificados. Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, quantos imóveis não foram aí, desses imóveis que foram apreendidos pela Lava Jato, dos processos criminais, quantos imóveis não foram levados a leilão e os juízes precisavam saber quanto custava esse imóvel? Foi através das parcerias aqui do Cresce. O Cresce, através das parcerias com o Ministério Público Federal, realizou essas avaliações desses imóveis que foram sequestrados pelo Poder Judiciário. Para poder ir a leilão, mas quanto custa? Quanto que o juiz vai começar lá a colocar? Quanto custa a primeira praça desse imóvel? Quanto custa? Precisa ter ali uma ideia, né, de quanto custa esse imóvel. Isso só pode ser feito se houver ali um laudo, né, um trabalho realizado por um corretor de imóveis. Então, a sugestão, na verdade, que a gente traz aqui para vocês, é que vocês agora precisam se fazer conhecidos, né? O profissional que ele já está apto, já tem o CNAE, já é corretor de imóveis, já fez a inscrição lá no cadastro do Tribunal de Justiça, que tem que fazer a inscrição como auxiliares da Justiça, ou seja, já estariam aptos a qualquer momento a ser nomeado. Só que agora vocês precisam se tornar conhecidos. E como que vocês vão se tornar conhecidos? Olha lá as dicas, sugestões. Faça visitas às varas dos tribunais, converse pessoalmente com o diretor da vara para que vocês possam ter acesso ao juiz. Jamais cheguem lá no fórum querendo falar direto com o juiz. Vocês não sabem se ele está em audiência, se ele está conversando com as partes. O primeiro contato que vocês vão fazer é com o escrivão ou com o diretor do cartório. Lá vocês vão se apresentar, lá vocês vão informar que vocês já possuem inscrição no cadastro mantido pelo Tribunal de Justiça, mas vocês gostariam de saber se lá no cartório existe uma outra lista, e é dessa lista que vocês precisam estar com o nomezinho lá. É nessa lista de cada cartório, porque quando o juiz precisa nomear alguém, ele não vai entrar no site do Tribunal de Justiça e ficar procurando lá entre os 50 mil que estão inscritos lá. Geralmente, cada cartório tem a sua lista específica, e é essa lista que vocês precisam estar. E como que eles vão saber que vocês precisam estar nessa lista? Se vocês forem até lá e se apresentarem como os profissionais. Então, imprimam um currículo, façam um currículo bastante objetivo, porque o objetivo dessa área é o quê? É a avaliação mercadológica. Então, foque no currículo, né? O objetivo específico é esse. Então, todas aquelas áreas de conhecimento que não tem muito relação com o trabalho de fazer avaliação mercadológica, pode excluir, deixa um currículo objetivo, direto e bem objetivo com a área de que pretendem atuar. Tá? Apresente os seus conhecimentos de forma prática, sucinta e objetiva. Mostre os laudos ou pareceres que você tenha feito no passado. Deixe uma ou mais cópias de laudos ou pareceres. Escolha aqueles melhores que vocês fizeram. A ideia é demonstrar a alta competência que vocês têm. Demonstre suas qualificações e no que poderá ajudar ou assistir o juiz. Entregue o seu currículo, cartão de visitas. Coloque-se à disposição, mesmo que seja para uma conversa extraoficial para oferecer uma ajuda. É comum que os juízes consultarem experts. Então, sejam vocês um desses experts. Sejam vocês a pessoa
de confiança do juiz. E eles precisam saber que vocês existem, né? Vocês precisam fazer contato. Contatos também com escritórios de advocacia. Se vocês não estiverem atuando como peritos judiciais, então que vocês atuem como assistente das partes. Então é interessante também fazer contato com colegas advogados para fazer parcerias nesse sentido, porque as partes geralmente não têm conhecimento, não conhecem. Quem vai acabar indicando é o advogado. Então, se vocês tiverem aí conhecidos advogados, escritórios de advocacia, interessante deixar lá um currículo também, deixar ali um cartão profissional para identificação. E olha só, vamos falar um pouquinho aqui do cartão de visitas, né? Quando vocês fizerem o cartão de visitas, vocês vão se identificar como peritos judiciais no cartão de visitas? Perfeito. Vocês estarão peritos judiciais somente quando o juiz te nomear para ser perito judicial. Você pode estar perito judicial de janeiro a dezembro? Pode, sem problema nenhum. Se você for nomeado em processos aí, cada um por mês, você está perito durante todos os meses do ano. Mas o que vocês são? Corretores de imóveis. Essa é a informação que precisa constar do cartão de visitas. O número de CRESSE é obrigatório, e se tiverem já o número do CNAE, pode informar também nesse cartão de visitas, e aí vocês podem mencionar no cartão de visitas o quê? As áreas de conhecimento. E aí não tem problema vocês mencionarem o quê? Intermediações de imóveis em geral, porque todos os corretores são intermediadores, né? Intermediadores de imóveis em geral, e avaliadores judiciais e extrajudiciais. Vocês deram a informação daquilo que vocês fazem e não se identificaram como peritos judiciais. Vocês podem colocar lá, intermediação de imóveis em gerais, perícias judiciais e extrajudiciais. Vocês informaram aquilo que vocês podem fazer, não o que vocês já são peritos judiciais. Que perito judicial, como o colega disse, só quando forem nomeados ou aqueles profissionais que passam por um concurso e que são efetivamente peritos judiciais para fazer determinadas áreas dentro do processo judicial. Tá certo? Então, por fim, desejo aos senhores o quê? Bastante trabalho primeiro, né? Desejo bastante trabalho, sorte, lógico, é sempre bem-vindo, mas o que eu posso recomendar para vocês é que vocês tenham bastante trabalho, se tornem conhecidos no mercado, isso é importante, e venham fazer o curso com a gente, o curso de perito judicial, que é de 1 mês, 4 sexta-feiras, que ele é um curso que tem um pouco mais de conhecimento, a gente volta a falar de outros assuntos, apresenta inúmeros modelos de minutas que foram desenvolvidas para todas as situações, desde a petição de nomeação, de aceite, de impugnação, todas as petições que pode acontecer com perito judicial, foi pensada e nós colocamos lá dentro da apostila para os senhores. Tá certo? É isso, doutor. Parabéns. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o senhor. Obrigada. Obrigado.